Hoje eu vou comentar com vocês duas manchetes que me enviaram e, além de fazer o comentário, eu quero aqui também tocar num assunto muito interessante que tem a ver com o preparo das pessoas para os dias finais. Eu quero dizer, meus queridos, que existem alguns milionários ou mesmo bilionários que eles estão tendo certo tipo de preparo, soltando algumas perguntas no ar para fazer as pessoas pensarem, ou quem sabe, para fazer as pessoas terem medo. Nós sabemos, né, que esses homens da alta cúpula, eles têm realmente um relacionamento muito grande entre Roma, a maçonaria, outras sociedades secretas. Muitos estão muito bem informados das coisas que vão acontecer. Então nós colocamos aqui algumas notícias sobre as previsões sobre 2024. E eu quero aqui comentar com vocês o comportamento desses bilionários frente a essa possibilidade de coisas que poderão acontecer e o que é que eles estão fazendo, que mensagem eles estão deixando e também a posição nossa, o nosso tipo de pensamento, como devemos reagir diante de tudo isso. Então, a primeira manchete que quero mostrar é sobre o fato do Mark Zuckerberg estar preparando um bunker de 270 milhões de dólares. Para vocês que não sabem, o bunker, em outras palavras, um buraco no chão, onde as pessoas então constroem ali um abrigo subterrâneo e ali elas estão protegidas de vários tipos de ataques, né? Ataques militares, ataques de turbas enfurecidas, eles se preparam com relação à alimentação, eles se preparam com relação à água, eles se preparam com relação a convulsões sociais. Então, as pessoas que podem, né, elas constroem o seu bunker. Esse Mark Zuckerberg é um camaradazinho assim meio, no mínimo, sinistro, né? Ele, alguns anos atrás, preparou um pacote, né, para deixar aqueles com livre pensamento, realmente, todas essas plataformas, né, que fazem o YouTube, o Facebook, o Instagram, né? Então ele teve uma reuniãozinha com o homem de branco, aquele que se assenta lá em Roma, na cidade ali no meio das 7 colinas, né? Francisco. Então ele foi, beijou a mão do Francisco, ele teve uma reunião e logo depois dessa reunião começaram alguns preparativos dessas plataformas e elas realmente estão em pleno vapor, fazendo com que todos aqueles que querem falar o que pensam, todos aqueles que defendem o livre discurso, a livre expressão, não é? Fiquem realmente dessa maneira, né? Então, assim, nós estamos aqui por um milagre de Deus e nós pedimos que vocês orem por nosso canal, orem pela pessoa que vos está falando. Por que que esse homem está construindo um buraco no chão, um bunker, um abrigo subterrâneo, valor de 270 milhões de dólares? Você acha que ele vai colocar esse dinheiro nesse investimento por um capricho? Escreva aqui o seu comentário. Olha, vocês não sabem como eu gosto quando vocês dão a sua opinião. Escreva aqui o seu comentário. O que é que você acha desse indivíduo, esse sinistro? Ele está construindo essa coisa, está construindo, investindo isso. Por quê? Um mero capricho? Um mero delírio? Ou será que o sinistro está realmente sabendo de alguma coisa, né? Vamos agora falar sobre outro bilionário. Esse bilionário, ele vai na plataforma que ele comprou, né, por milhões e milhões de dólares, a plataforma chamada Twitter, que agora ele mudou de nome, chamada X, chamada X em português, né? E essa plataforma, ele vai lá, alguns dias atrás, e coloca assim: devemos plantar os nossos próprios alimentos. Então todo mundo ficou aí com a pulga atrás da orelha, né? Por que que esse outro sinistro, ele já se vestiu de bode, tem fotografias dele na internet vestido de bode, e nós que somos cristãos sabemos o que a figura do bode representa, né? Então, meus queridos,
esse outro sinistro, ele vai e coloca essa pergunta do nada, e as pessoas realmente ficaram assim pensando, por que ele colocou essa pergunta? Nós sabemos que nós adventistas temos a mensagem de ter vida no campo, de cultivar os nossos próprios alimentos há mais de 160 anos. Será que Deus está usando esses homens também para fustigar, para despertar o que as pessoas que buscam a Deus deveriam estar fazendo e não estão? Escreva também a sua opinião. A sua opinião é muito importante. Mas, queridos, eu quero falar para vocês aqui que quando eu coloco essas notícias sobre as tendências para o futuro, as coisas que poderão acontecer, tudo baseado em artigos científicos, em reportagens de sites muito responsáveis, opiniões e teses científicas, falando do grande apagão, falando também da queda da internet, falando também da questão financeira e econômica, do cataclisma que poderá acontecer. Então, tudo isso baseado em fatos, pessoas que estudam. E aí nós colocamos isso e de vez em quando alguns irmãos, alguns cristãos falam assim: pastor, estou desempregado, o que faço? Pastor, não tenho condições de comprar uma casa no campo, não tenho condições de mudar-me para o campo. Pastor, na verdade eu não posso ter plano nenhum em caso de uma emergência mundial, eu não sei o que fazer, não tenho R$3 no bolso, não tenho nada, o que faço? Meus queridos, eu quero dizer para vocês que nada pega Deus de surpresa. Deus não é surpreendido por nada. Deus, ele sabe de todas as coisas que vão acontecer. Deus tem a sua agenda e ele sabe, é ele que permite que certas coisas aconteçam, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós não vamos ter no céu um Deus preocupado: olha, meu filho está desempregado, o que é que eu faço agora? Ele não está indo para o campo, o que é que eu vou fazer com esse irmão que não tem R$1 no bolso? O que é que eu vou fazer com essa pessoa que está doente, precisa de ir ao hospital, não pode ir para o campo, e Deus põe a mão na cabeça sem saber o que fazer com os irmãos cadeirantes que não podem ir para o campo? Irmãos, o meu Deus não é esse. O meu Deus é um Deus que é provedor, é um Deus cheio de amor, é um Deus cheio de eternas misericórdias, é um Deus que leva em conta que em nosso país, essa República das Bananas, a situação é muito difícil para muitas pessoas. Muitos lares estão tendo dificuldade para ter comida dentro de casa. Como é que irão para o campo? Muitos lares estão com dificuldades para se vestir os filhos. Muitos lares estão com dificuldade de pagar a sua conta de luz, a sua conta de água. Quanto mais irem morar no campo, ou mesmo guardar alimentos, ou coisas desse tipo. Vocês que estão perplexos, vocês que estão desesperados, vocês que estão aflitos, vocês que estão preocupados com o futuro, o que fazer no caso dessas coisas acontecerem no futuro, essas catástrofes acontecerem no futuro. Eu quero terminar esse vídeo, não com minhas palavras, mas eu quero terminar esse vídeo com a própria palavra de Deus. Vamos deixar que Deus nos fale nesse momento. Ele diz assim, Isaías 26:20: vai, pois, povo meu, entra nos teus átrios e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Meus queridos, quando o povo de Israel no Egito passou pela provação ali do anjo da morte, passando sobre o Egito, né? Todos aqueles que tinham o sangue do cordeiro sob as suas portas, eles foram libertos do poder da morte. O Senhor os preservou. Então, eu creio que no final dos tempos, aqueles que puderem ir para o campo, amém. Aqueles que puderem se refugiar, amém. Aqueles que puderem alugar um sítio, aluguem. Aqueles que puderem arrendar um sítio,
arrendem, aqueles que puderem comprar um sítio, comprem, aqueles que puderem encontrar um espaço de algum irmão que abra as porteiras do sítio para que você entre e se abrigue lá, faça isso. Mas se você fez de tudo, se você orou, se você clamou a Deus para uma vida no campo e o Senhor não abriu as portas, creia que o Senhor tem um plano para você. Creia que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás o castigo dos ímpios. Ainda nós temos aqui lindos versos sobre o final dos tempos, sobre o cuidado de Deus, que nos diz aqui em Salmo 18, 29, com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Esse é o nosso Deus, um Deus de vitória, o Senhor dos exércitos, o Senhor que é a nossa rocha, Ele é o nosso abrigo, é a nossa proteção, é o nosso refúgio, é o socorro bem presente nas tribulações. Salmo 81:10 nos diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e eu a encherei. Glória a Deus. O Senhor é capaz de estender para nós uma mesa no deserto, nos diz o Espírito de profecia. E se Deus pode estender uma mesa no deserto, Ele pode estender também uma mesa no meio do mato, quando aqueles que estiverem refugiados devido à marca da besta ser implantada, então poderão, pelo ministério de anjos, ter uma mesa estendida na mata. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Essa mensagem, portanto, é uma mensagem para que você confie no Senhor, clame pelos seus livramentos, clame para que o seu desejo de fugir disso tudo que está para acontecer nas cidades aconteça. Mas se Deus te preservar na cidade, lembre-se, Ele tem um plano para você. Quero dizer aqui que existe uma frase no Espírito de Profecia que nos diz assim: aqueles últimos cristãos fugirão da cidade e, quando encontrarem os perseguidores, as suas armas se desfarão como palha. Então, meus queridos, ainda no decreto de morte, haverão cristãos fiéis a Deus dentro da cidade que fugirão para o campo. Mas aí, quando vierem as forças opositoras, quando vierem os exércitos inimigos, as suas armas não prevalecerão, se desmancharão como a palha se desmancha. Glória a Deus! Aleluia! Só posso dizer, Maranata, vem Senhor Jesus! Que o Senhor te abençoe, te dê muita paz e conforto nesses dias. 2024 promete muitas coisas, mas que estejamos escondidos no pavilhão, que estejamos escondidos debaixo das asas do Altíssimo. Nos vemos no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.